Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para passar mais uma videoaula para vocês. Antes da gente começar na ginástica artística, eu vou passar para vocês o restante da capoeira, que é um quadro para vocês responderem e me enviar uma foto. E essa foto vai valer como avaliação continuada de vocês, porque nesse bimestre nós não temos o trabalho que vocês costumam fazer para mim todos os bimestres, tá certo? Então eu vou passar, antes de começar o conteúdo da ginástica artística, eu vou passar para vocês, repetindo, o quadro para vocês preencherem e me enviar novamente, me enviar respondido pelo grupo ou pelo... Beleza? Aí está o quadro. Organize suas ideias. Lembra da aula que nós fizemos pelo Zoom? Vocês vão preencher quais são os elementos que compõem a capoeira, tá certo? Esses são os elementos que compõem a capoeira, né? Se eu falar um, vocês vão saber. Então o elemento é aquilo que você vai montar uma casa, o que precisa para montar esta casa. Esses são os elementos, só que vocês vão pensar na capoeira, certo? Quais são os golpes que vocês conhecem, tá? No mínimo 4 ou 5 golpes, tá certo? Vocês têm que escrever o nome dos golpes que vocês conhecem da capoeira e que a gente comentou na aula, a aula que nós tivemos ao vivo, beleza? As esquivas, né? As esquivas são as defesas que eu passei para vocês na aula também. Eu passei uma defesa, se vocês lembrarem, ela tem mais defesas, e se vocês lembrarem, vocês podem colocar. Se vocês não lembrarem, coloca só a que eu passei para vocês no dia lá, explicando como que defende, tá? Até que eu falei que vocês foram no banheiro, tal, como se estivessem no banheiro, tal e coisa, só para vocês lembrarem mais ou menos quando que foi que eu falei esse tipo de defesa. Falei o nome também. Os movimentos acrobáticos, tá certo? Pode colocar só um ou dois que vocês acharem que tem, tá? Coloque aí para nós e me envie novamente. Os movimentos básicos da capoeira, lembra que eu falei? Se vocês recordarem a aula, foi no início da aula eu falei quais são os movimentos básicos da capoeira, tá? É um movimento básico, o principal movimento da capoeira, tá legal? Olha, eu já estou dando a resposta, hein? Se vocês forem inteligentes, captar a minha mensagem, eu já estou praticamente dando a resposta para vocês. E quais são os instrumentos que é usado na capoeira, beleza? Os instrumentos musicais. Espero que vocês não esqueçam de me enviar esta foto o mais rápido possível, porque até sexta-feira eu tenho que passar as notas para a direção, para a coordenação, para estar organizando as notas, e depois já tem para vocês estudarem o restante para fazer o simulado, tá certo? Eu não sei se vai ter questões para o sexto ano, para vocês. Se não tiver, depois eu aviso vocês se for ter ou não, tá certo? Se for ter sessões que vocês assistiram, a gente fez bastante coisa sobre a capoeira, tá legal? Vamos lá então para a ginástica artística. A ginástica artística é uma transformação de práticas corporais, tá? Transformações de práticas corporais os movimentos, são as mudanças que determinado esporte tem. Então eles mudam a nomenclatura, mas na realidade são os esportes que vêm mudando as suas nomenclaturas, mas é a mesma ginástica artística, beleza? Você já teve a oportunidade de conhecer alguns elementos da ginástica para todos. Então, ginástica para todos nada mais é uma gincana, quando a gente faz uma gincana aqui na escola, tá certo? A modalidade tem como característica oportunizar a participação de todos. Então, esse é o nosso objetivo aqui na escola, a participação de todos sem competição. Só existe a competição na escola quando tem o interclasse ou quando tem também quando tem também o interclasse e quando tem as gincanas, né, que tem aí as equipes disputando com as outras equipes, mas com o objetivo de solidariedade, né, que arrecada alimentos, arrecada roupa e essas coisas. É uma competição, mas é uma competição solidária, tá certo?
Então aqui no texto diz, não há o elemento competitivo, o que deixa a modalidade com um caráter mais lúdico. Lúdico é prazeroso, é uma ginástica divertida, né? E muitas das escolas não têm material apropriado para estar fazendo essas aulas, beleza? Então a ginástica esportiva, olha, presta atenção, olha só uma pergunta, hein? As ginásticas esportivizadas reconhecidas pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG, são ginásticas acrobáticas, ginástica aeróbica, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de beleza. Então, pessoal, essa pode tirar, eu posso fazer uma pergunta dentro dessa questão, tá? Presta bem atenção. Então, são vários tipos de ginástica que a Federação Internacional reconhece como esportivizada. Esportivizada é uma ginástica sem competição de regulamentos, tá? É uma ginástica que todos possam participar e de mesma forma divertida e prazerosa, beleza? E agora vamos falar um pouco da história da ginástica artística. Os movimentos ginásticos fazem parte das histórias há muitos séculos. Portanto, a ginástica, assim como toda a construção humana, passou por diversas transformações ao longo do tempo. Fez parte da Grécia Antiga e passou um período obscuro. Um período obscuro, ela ficou sem ter as pessoas para usar, ou ela ficou sem procura durante a Idade Média. E ressurgiu na Europa no século XIX por meio de métodos ginásticos. Aí alguns autores falam que a ginástica teve outras pessoas que procuraram praticá-las com métodos diferentes, né? E durante a Idade Média, a presença da igreja era muito marcante em todos os aspectos da vida social. Naquele período, a religião tinha como premissa a valorização do imaterial, deixando de lado o corpo físico, considerando apenas como a morada da alma. Todo tipo de exercitação e apreciação do corpo era considerada impuro. Então, hoje, por exemplo, tem a zumba, tem outros tipos de ginástica, tem a ginástica localizada, que você visa um condicionamento físico perfeito e um corpo perfeito. Então, isso na época, na Idade Média, era proibido, porque você não poderia, por causa da igreja, você não poderia fazer exercício de qualquer forma, né? Então, por isso que ela era proibida fazer, porque não era considerado sagrado essa atividade, essa modalidade, certo? Então, pessoal, ao mesmo tempo em que a ginástica assumiu um caráter de ciência, ganhando importância no século XIX, os artistas de ruas continuavam realizando seus espetáculos em feiras e circo. Esses espetáculos, por exemplo, você chega numa cidade grande, na praça, aí você vê lá ou alguém fazendo uma cambalhota, ou alguém jogando capoeira, ou alguém apresentando alguma peça, e as pessoas aproveitaram dessa liberdade para poder estar demonstrando a arte da ginástica artística juntamente com essas pessoas que vêm, os artistas de rua que praticam malabarismo, contorcionismo, acrobacias e a dança da capoeira, né? Então isso aí passou, aí todo mundo passava e tinha curiosidade de olhar o que estava acontecendo naquele momento, tá certo? Então a ginástica artística tem a sua história ligada a diferentes manifestações corporais produzidas pela cultura, certo? Então tudo isso tem a ver com nossa história. A educação física também não é só esse exercício, tem histórias, tem cultura, então tem tudo a ver, todas as disciplinas têm a ver com a educação física, tá certo? Vamos seguindo aí o barco, porque atrás vem gente, né, pessoal? Vamos lá. Agora eu vou falar, a ginástica artística é um dos 4 esportes presentes nos Jogos Olímpicos. Desde a primeira edição das Olimpíadas,
da era moderna em 1896 em Atenas. Contudo, foi somente em 1928 em Amsterdã que as mulheres competiram pela primeira vez. Neste tempo era chamada de ginástica olímpica. Depois, com a inserção, aí era chamada de ginástica olímpica, certo? Aí o que aconteceu? Ela só mudou, tirou o olímpico e pôs artística. Então é uma transformação, ela transformou em regras melhores e em atitudes melhores e muda a nomenclatura, ginástica olímpica, que é como era chamada antigamente. Depois, com a inserção de ginástica, aí teve uma outra mudança, ginástica rítmica, nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984. E da ginástica de trampolim em Sydney em 2000. Passou a ser chamada de ginástica artística, a nomenclatura GA. Os outros 3 esportes que estão nos Jogos Olímpicos desde 1896 são o atletismo, a esgrima e a natação. Tá certo? Em outra oportunidade nós vamos falar sobre esgrima, sobre natação, mas isso aqui é para outra oportunidade. Então, pessoal, vamos relembrar alguns movimentos que você praticou. Porém, desta vez, que tal executá-los com maior grau de dificuldade, inserindo materiais que servirão de aparelhos de ginástica artística, tá certo? Então, pessoal, é isso que eu quero dizer para vocês aqui neste primeiro momento, nesses 2, 3 slides aí que a gente viu, é a história como tem uma transformação grande sobre a arte de fazer esporte como a ginástica artística, tá bom? Vamos falar um pouco dos aparelhos. Então, pessoal, vamos falar dos aparelhos. Esses aparelhos, olha a outra questão. Os aparelhos que nós vamos falar agora, ele é exclusivamente masculino, tá, pessoal? Não, feminino não pode participar trabalhando nesses aparelhos que a gente vai comentar agora com vocês. Então, preste bem atenção, tá? De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a CBG, a ginástica artística é composta de um conjunto de exercícios corporais sistematizados e aplicados com os fins competitivos. Olha aqui, aí a ginástica artística agora, ela já passa a ter não só a parte lúdica, mas também a parte competitiva, com regras, regulamentos e forma de competir com lealdade e respeito ao seu companheiro ou adversário. Com fins competitivos em que se conjugam a força, agilidade e elasticidade. Então, tudo isso aqui, o ser humano, ou o atleta, o aluno, tem que ter para conseguir ter um corpo saudável, um corpo com condições físicas. Ele tem que ter essas características aqui, ele tem que ter força, agilidade e elasticidade para conseguir fazer alguns movimentos nesses aparelhos. Essa modalidade é dividida nas categorias masculino e feminino. Só que nós vamos falar agora do masculino e depois, mais adiante, nós vamos falar do feminino também. E os aparelhos utilizados nas duas categorias apresentam algumas diferenças. É o que eu venho comentando com vocês aí no decorrer dos slides aí, tá certo? Os aparelhos masculinos, solo. Essa é uma prova, essa prova é realizada em um tablado de madeira que mede 12, olha as perguntas, hein, pessoal, que mede 12 por 12 metros de comprimento por 12 metros de largura e é coberto com molas, espuma e um tapete. Os competidores têm 70 segundos para realizar uma apresentação que deve conter uma sequência com saltos acrobáticos e outros movimentos que exigem, desculpa aí, pessoal, força, equilíbrio e flexibilidade. Para ter todos esses fundamentos, o atleta, o aluno, ele tem que treinar, ele tem que ter uma disciplina muito grande para conseguir unir força, equilíbrio e flexibilidade para com isso conseguir fazer o seu movimento correto para que consiga a maior pontuação possível para ser o campeão. Na prova masculina, diferentemente da feminina, não há acompanhamento musical. Já é também uma outra coisa que o masculino tem que treinar, fazer todos os movimentos sem uma música. O feminino, ao contrário, faz os mesmos movimentos, só que tem a música, certo?
Então vamos lá, agora tem um cavalo com alça. O primeiro aparelho que eu falei é o solo, tá, pessoal? O cavalo com alça, também conhecido como cavalo com arções. Arções é essas alças que tem nesse aparelho que vocês percebem aí no slide aí, ou na foto que vocês estão vendo aí, né, no que a gente está comentando, tá certo? Com alções, os competidores devem realizar diferentes movimentos, apoiando-se no equipamento somente com as mãos. O cavalo fica a uma altura de 1,15 m do solo e tem 1,60 m de comprimento por 35 centímetros de largura. O espaço entre as dois arções, que eu comentei com vocês, é de aproximadamente 45 centímetros. O que eu quero passar para vocês, as regras são tão rígidas, severas, que nenhuma parte do seu corpo, a não ser as mãos, pode tocar o cavalo. Aí você vai perdendo pontuação. Conforme o toque, você é desclassificado também. A gente, talvez mais lá à frente, a gente vai falar sobre as pontuações. A barra fixa fica a 2,40 m do solo de altura e tem 2,75 m de extensão, de comprimento. A sequência de movimentos inclui giros, equilíbrios, impulsões e voos. O movimento de descida da barra é uma parte importante da exibição e normalmente é composta de incríveis saltos acrobáticos. Então, por exemplo, para a saída da barra que o autor explica aqui, você faz vários movimentos. Voo, você faz o movimento fora da barra, faz umas cambalhotas, pega, segura na barra de novo e continua o movimento. Aí você faz uma série de cambalhota e cai, solta a barra e cai em pé ao solo. Você caindo em pé ao solo, você tem que cravar. Eles falam cravada é quando você pisa e fica paradinho. Essa é a maior pontuação que o atleta consegue, mesmo que ele não fez uma excelente exibição na barra fixa, certo? As barras paralelas, assim como as argolas, são executadas combinações de movimentos, de balanceios e de giros, além da parada de mão, o que exige muita força, pessoal, não é só força, não é muita força, e equilíbrio dos ginastas. As barras feitas de madeira ou fibra de vidro têm 3,5 metros de comprimento e estão a 2 metros de altura do solo. Ela fica numa dimensão acima do solo, a 2 metros de altura. Elas ficam distantes uma das outras entre 42 centímetros e 52 centímetros. Não dá nem 1 metro de distância uma da outra, elas ficam lado a lado, certo? Um detalhe importante: o atleta, para não perder pontos, deve utilizar toda a extensão das barras na sua exibição de ginástica. A extensão, se ela tem 3,5 metros de comprimento, você tem que ir fazendo exercícios usando toda a extensão desses 3,5 metros de comprimento. Deu para entender, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo, tá? Mas se vocês quiserem aperfeiçoar, está tudo aqui na apostila para vocês entenderem, certo? Agora aqui eu já vou falar das argolas, tá? Nós temos aí o nosso campeão mundial, Arthur Zanetti, nos Jogos Olímpicos de Londres, nas argolas, e ouro, né, em Londres, e prata no Rio 2016. Eu não conheço ele, mas ele é baixo, só que é muito forte, ele tem muita força, tá? Segundo as pessoas que convivem com ele, é uma excelente pessoa, é muito gente boa e sempre está levando o nome do Brasil aí nos maiores lugares, nas partes mais altas do pódio, para que ele possa representar bem o Brasil. As argolas ficam a 2,80 metros de altura, são fixadas em uma estrutura metálica que mede 5,5 metros. Neste aparelho, os atletas devem realizar balanceio, giros e paradas.
o que exige muita força e equilíbrio. Inclusive, o Arthur, ele tem não facilidade, né? Porque ele é muito forte, ele consegue fazer a parada do Cristo, que ele fica com os braços abertos, equilibrando nas duas argolas. Se vocês se interessarem, dá uma olhadinha no vídeo, vocês vão escrever lá no Google, melhores apresentação do atleta Arthur Zanetti. Arthur Zanetti, certo? Vocês vão ver como que ele tem muita força, tá bom? E nós temos também o Diego Hipólito, eu acho que ele já até parou, mas foi um dos últimos campeões que nós tivemos aí. Vocês também podem dar uma olhada nos vídeos aí na internet, no Google ou no YouTube, que vocês vão ver como esses dois brasileiros defendeu bastante o Brasil aí na ginástica artística, certo? A mesa de salto é quase igual ao cavalo, só que ela não tem as alças. Aí o atleta ele tem que vir correndo e saltar sobre. Aí eles falam também, usam o nome de cavalo sem alça, tá certo? Então vamos lá. Era antigamente conhecida como o salto sobre o cavalo, né? Só que é um cavalo sem alça. Nesse aparelho, primeiramente, os ginastas realizavam uma corrida de aproximação e em um corredor de 25 metros de comprimento. Ao se aproximar da mesa, que está à altura de 1,35 m do solo, saltam no trampolim de impulsão com os dois pés e, tocando rapidamente na mesa com as mãos, realizam um segundo voo com acrobacias diversas e aterrissando na área específica protegida com colchões. Essa aterrissagem é aquela parada que quando eles saem da barra fixa ou das barras paralelas ou da argola, eles aterrissam e tem que ficar imóvel a um certo tempo, eu não sei quantos segundos, tá? Mas tem um certo tempo pequeno, imóvel, para conseguir cravar a pontuação e cravar a atividade que esse atleta fez. Beleza? Estejam entendendo aí, pessoal. E me perdoa algumas falhas aí nas nossas questões aqui. Agora eu vou falar para vocês, como você já deve ter percebido, ao contrário da ginástica artística, em forma competitiva, durante as aulas não há divisão de aparelho entre meninas e meninos. Portanto, que tal realizar alguns movimentos de forma conjunta? Aqui o que o autor quer dizer para nós? Que ele explicou tudo sobre os aparelhos da ginástica e a forma de competição dentro desses aparelhos. Explicou o tamanho de cada aparelho, como o salto deve ser feito em cada aparelho, e aqui embaixo nas atividades ele fala com que nós podemos fazer uma coisa mais prazerosa e mais solidária e com cooperação de todos. Porque aqui ele já pede para que nós, professor de educação física, possamos realizar alguns movimentos de forma conjunta entre meninos e meninas. Então, o objetivo da educação física escolar, mais uma vez repetindo para vocês, é simplesmente cooperativa, lúdica, prazerosa e divertida, para que todos possam participar. Tanto os habilidosos, os que não sabem fazer, os tímidos, todo mundo tem que participar, certo? E vamos lá agora, você em ação. Explicando para vocês aqui, o autor pede para nós que nós fazemos um evento no final, mas nós estamos em pandemia, nós não vamos poder fazer este evento, porque nós não podemos ter aglomeração no momento e não podemos estar junto para poder fazer este evento, que seria a gincana durante o ano, ou fazer um evento só de apresentações aqui dentro da escola, certo? Então eu vou ler aqui para vocês, e vocês vão tentar fazer também uma pesquisa aí e preencher esse quadro para mim aí, o que vocês poderá estar passando para mim aí por foto no nosso grupo ou no nosso PV, beleza? Estamos nos aproximando da realização do evento final. Até o momento, você e seus colegas já devem ter listado uma série de atividades que podem fazer parte dele. Agora é preciso que vocês decidam quais atividades vão realizar
e aponte a possibilidade e dificuldades para que elas aconteçam. Uma dica para ajudar na organização do evento é usar o checklist. Checklist é fazer um cronograma de tudo aquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, vou fazer na gincana, fazer um checklist, organizar as modalidades, quem são os alunos que vai participar de tais modalidades, tá certo? Então tudo isso aí tem que ser feito. Uma forma rápida e prática de verificar tudo o que é preciso. Por exemplo, os materiais, as observações, tudo isso. Observe os itens a seguir e marque com um X o que já foi feito. No caso, como nós não vamos acontecer, eu até peço para vocês só dar uma olhada, dê uma lida e põe aqui na frente o que vocês acham que, se fosse acontecer o evento hoje, o que vocês colocariam aqui nas pesquisas, nas organização da comissão. O que é comissão? Comissão é um grupo de pessoas que, por exemplo, um vai ficar responsável pelo esporte, outro vai ficar responsável pela arrecadação do dinheiro, outro vai ficar responsável pela arrecadação de alimento, e aí essa é a organização das comissões. Planejamento, o que vai ser feito, o que vai ser elaborado, quais são as atividades, tudo isso aí vocês vão pensar, imaginar se fosse realizar o que vocês colocariam aqui, tá certo? A divulgação é divulgar que vai ter o evento, tal, que não sei o que, tudo isso também. Se nós fôssemos fazer o evento hoje, mesmo, vamos imaginar que nós estivéssemos aqui na escola, o que vocês fariam neste quadro? Escrevam e me enviem novamente para aqui, para a gente poder fazer a correção e também colocar como avaliação continuada, beleza? Pessoal, foi um prazer enorme, espero que vocês tenham entendido essa aula, espero que vocês gostem, tá? A gente está quase terminando o nosso segundo bimestre, e se a gente conseguir terminar antes das avaliações, eu vou passar algumas atividades futuramente para a gente fazer mais online, em vez de fazer gravada, beleza? Abraço a todos, acredite no poder da educação, não esqueçam de deixar o like de vocês lá no nosso canal, a gente tem esquecido de falar para vocês, e espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Abraço e fiquem com Deus.